Neste vídeo, Volta ao Mundo, Notas de Viagem, do missionário Niels Lawrence Johnson, visita o Muro das Lamentações em Jerusalém. Esta matéria foi publicada no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1975. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Chegados a Jerusalém, nos hospedamos no Hotel Presidente, que fica situado na parte nova de Jerusalém, chamada New City, pelos seus habitantes. Nesta parte predomina o elemento israelita, que procura guardar ciosamente os preceitos da lei, as regras e tradições do Talmud. Guardam o sábado, leem o Torá e se reúnem nas muitas sinagogas existentes na cidade. Inclusive, num salão do hotel onde estávamos, os judeus se reuniam entoando seus cânticos sentidos e monótonos. Parece que em todos havia uma ansiedade, um desejo de algo que preenche o vazio de suas almas. Já instalados no hotel, o nosso guia, senhor Isidoro, como dissemos, é um judeu brasileiro nascido em Recife. Ele nos avisou de que às 6 horas da tarde teria início ao Yom Kippur, o dia da expiação ou do perdão. Esta festa ou comemoração é a sexta das festas anuais, que são 7, do calendário judaico. É o dia quando os judeus jejuam, vão às suas sinagogas para ler o Torá ou o Pentateuco de Moisés. Naquele dia ninguém trabalha e ruas ficam desertas. Não se consegue nenhum táxi, por isso o nosso guia nos aconselhou a descansar e depois passear a pé até a tarde do sábado, quando terminaria o Yom Kippur. Já orientados, resolvemos ir até o famoso Muro das Lamentações, sobre o qual temos lido tantas descrições. À noite, encontramos um movimento muito grande junto aos grandes paredões do muro. Eram judeus que praticavam sua religião dentro das tradições que desafiam os milênios. Junto ao muro, tivemos que nos separar das irmãs que nos acompanhavam, pois ali os homens ficam num lado e as mulheres do outro. Nós, os homens, nos misturamos com os judeus que, de cabeças cobertas com solidéus, conduziam o Torá debaixo do braço e juntos recitavam orações rente às pedras enormes que Salomão havia mandado colocar na base do muro do templo. Este pedaço de alicerce, chamado Muro das Lamentações, é remanescente do primeiro templo construído 949 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas o que nos impressionou foi a lamentação, o tom de tristeza que os judeus demonstravam ao se lembrarem dos séculos de dispersão entre as nações e os sofrimentos por eles experimentados. As lamentações pareciam aquelas do profeta Jeremias, quando em seu espírito chorava pelo povo, derramando lágrimas. Enquanto assistíamos junto ao muro, víamos os soldados israelitas que, de armas em punho, vigiavam dos telhados, das portas e janelas dos edifícios ao redor. Lembrei-me como em outras ocasiões os árabes haviam semeado terror no meio das festas, lançando bombas sobre aqueles que lamentavam ao lado do muro. Felizmente, naquele dia da nossa visita, nada sucedeu. No outro dia, o nosso grupo conseguiu alguns táxis dos árabes e fomos visitar Jerusalém antiga, do tempo do Senhor Jesus, e o templo de Herodes, mas em seu lugar está a mesquita de Omar. Visitamos também o jardim do Getsêmani, o Calvário e o sepulcro no qual Jesus Cristo fora sepultado e de onde ressuscitou ao terceiro dia,
Visitamos também outros pontos de grande interesse para os cristãos. Às 14 horas daquele sábado, quando estávamos no hotel, descansando alguns minutos, ouvimos quando as sirenes começaram a tocar insistentemente. Sentimos que algo diferente estava acontecendo, pois desde a Guerra dos 6 Dias que não se ouviu mais esse sinal de alarme, que significava que os egípcios e sírios haviam atacado Israel, aproveitando o descuido do dia do Yom Kippur. Os israelitas oraram, mas não vigiaram. Agora, as sirenes indicavam também a mobilização geral para a guerra. O Egito atacara traiçoeiramente as forças de Israel estacionadas na região de Suez, e os sírios fizeram o mesmo nos altos de Golã, ao norte da Galileia. Os árabes, armados e treinados pelos russos, julgaram que o ataque, desfechado no dia do jejum nacional, ou Yom Kippur, seria bem sucedido, e dessa forma reconquistariam facilmente as terras do Sinai e da Síria, que haviam perdido na Guerra dos 6 Dias em 1967. Naturalmente que estar em Jerusalém quando uma guerra dessas proporções era deflagrada foi algo que estava fora de nossos planos, pois nós, os brasileiros, não tomamos partido e, como crentes em Jesus, seguimos a linha dos acontecimentos previstos na Bíblia Sagrada. Para nós, a melhor coisa seria que não houvesse guerras naquela região ou em outra parte do mundo. Nosso guia, Senhor Isidoro, que é sargento do exército israelense, voltou ao hotel para se despedir de nós. Ele e o chofer do ônibus de turismo teriam que seguir para a frente de combate, atendendo ao chamamento da pátria. Ao sair, o Senhor Isidoro recomendou-nos que ficássemos tranquilos, pois dentro de 3 ou 4 dias ele estaria de volta e então nós continuaríamos o passeio pela Terra Santa. Ele ainda brincou dizendo: "Não sei por que os russos não mandam o armamento direto para Tel Aviv, porque estão sabendo que nós os capturaremos." Francamente, não sabemos se o nosso guia, tão prestativo e competente, voltou da linha de frente, nem temos conhecimento se escapou com vida. De qualquer forma, e sem nenhum interesse partidário, consignamos aqui o preito de nossa sincera gratidão àquele jovem judeu tão cavalheiro e prestativo. O Senhor Isidoro, para nós, ficou como um tipo inesquecível, e com a sua coragem e espírito de sacrifício personificou bem a sua raça, o povo judeu, que não cede diante de nenhuma superioridade em armamento ou numérica do inimigo. Na tarde de sexta-feira que precedeu o Yom Kippur, vimos uma nação descansada, praticando o ato mais sagrado da sua religião, e de um momento para o outro, ao soar das sirenes, todos se levantaram preparados para a mobilização geral, dispostos a pegarem armas. Nas ruas não havia mais nenhum táxi. Agora era um movimento de caminhões, ônibus e outros carros. Da janela do hotel podíamos ver homens de um lado para o outro procurando os centros de mobilização. Durante toda a noite foi o barulho dos caminhões e veículos de guerra que iam para Suez. Oramos a Deus pela paz de Jerusalém, como a Bíblia nos exorta. Não havia paz, pois a Quarta Guerra havia sido declarada e estava em franco desenvolvimento. Nos 25 anos que o Estado de Israel foi estabelecido, aquela era a Quarta Guerra. Naquela mesma tarde, no dia 6 de outubro, nós nos encontrávamos em Jerusalém e outros brasileiros pertencentes à nossa caravana se encontravam em Nazaré, onde explodiram bombas lançadas por aviões inimigos de Israel que caíram bem próximo do edifício onde se achavam hospedados, obrigando-os a passar algumas horas em abrigos subterrâneos. Sendo que o pastor Túlio Barros, o pastor José Pimentel e outros faziam parte naquele grupo. Em Jerusalém ficamos preocupados, pois havia a possibilidade de que a aviação síria, com aviões russos, os mais modernos, viessem a Jerusalém. Mas oramos ao Senhor sabendo que Ele domina os destinos das nações e não nos desampararia. E além de toda essa tribulação,
O irmão João Pereira de Andrade Silva, atual diretor de publicações das Assembleias de Deus, perdeu seu passaporte, ou melhor, furtaram seu passaporte. Todos ficamos preocupados, mas ele confiou no Senhor e chegou em paz no Brasil. Quase que o nosso professor João Pereira de Andrade ficava trabalhando numa granja israelita como técnico em horticultura. Ainda bem que ele entende dessas coisas. Com o desenrolar daqueles acontecimentos, nós, ansiosos, procurávamos nos jornais editados em Jerusalém os detalhes da luta, como ela se desenvolvia em Suez e na Síria. E os 3 primeiros dias foram negros para Israel, mas depois os israelenses dominaram a situação e contra-atacaram. Os ataques iniciais dos egípcios e árabes tinham conseguido romper as linhas israelenses. A surpresa dos ataques egípcios e sírios foi tão fulminante que nós admiramos como o povo judeu pôde se defender, como de fato se defendeu, repelindo os atacantes e os obrigando a recuar. Foi como nos tempos de Neemias, quando os samaritanos atacavam Jerusalém, justamente quando seus muros estavam sendo reconstruídos. Os homens de Neemias trabalhavam com a ferramenta numa das mãos e na outra mantinham a arma pronta para repelir o ataque. Agora, em outubro de 1973, foi mais ou menos assim, enquanto seguravam o Torá numa das mãos e com a outra empunhavam a metralhadora. Embora com um exército numericamente menor do que as numerosas forças egípcias, Israel conseguiu paralisar a Síria no Golã e atravessar o Canal de Suez, chegando à distância de 80 quilômetros do Cairo. Além disso, encurralou o 3º exército do Egito na margem oriental do canal. E se não fossem os pedidos da ONU para que Israel deixasse passar os caminhões com água e víveres, e o citado 3º exército egípcio teria perecido. Em Jerusalém, sofremos as consequências do blackout. As luzes eram conservadas apagadas durante a noite, tanto no hotel como na cidade. Essa situação nos impediu de ir ao culto numa igreja pentecostal, e a falta de condução foi outro fator que contribuiu para que adiássemos os nossos planos. No próximo vídeo, a saída da Palestina. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.